Olá, pessoal. Eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal N-Série. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela La Outra, de 2002, protagonizada por Yadira Carrillo, Juan Soler, Alejandro Ávila e Sérgio Sendel. E antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal N-Série. Então, conta a história, de Bernarda, uma mulher que tem duas filhas, a Eugênia e a Carlota. Só que essa Bernarda, ela teve um caso com Leopoldo e ele é considerado como pai das duas meninas. Só que ele tem uma família legalmente, ele é casado com a Marta e tem um filho, Ramon, e ele morre. Então o que faz? Essa Bernarda vai com as filhas pequenas no enterro e ela é expulsa por esse Ramon, que já é maiorzinho, porque a mãe fica indignada da amante aparecer no enterro do marido. Elas são expulsas. E aí passa um tempo. E a Bernarda vai descobrir que ela entrou no testamento do Leopoldo. Ele dividiu em partes iguais os três filhos. Uma parte para Carlota, para Eugênia e para o Ramon. Aí a Marta ficando revoltada, porque ela acha que como o Ramon é o filho legítimo do casamento, ele tinha que receber tudo, e não as outras duas filhas. Então ele incute na cabeça do Ramon que essa família só quis roubar a herança dele. Então passa-se uns anos e elas se tornam moças. Aí você vê a Carlota e a Eugênia, e moram com a tia Fabiana, que também ajuda elas, que é prima, da Bernarda. E aí você vai ver que essa Bernarda se desfaz muito dessa Carlota, ela humilha muito a Carlota, fazendo que a Carlota é uma inútil e tudo. Só que aí o que acontece? A Fabiana acaba se envolvendo com esse Ramon, porque ninguém conhece ele, ninguém lembra dele, ele esconde o sobrenome dele para se vingar da meia-irmã dele. Então essa Eugênia acaba se apaixonando por esse Ramon, fica grávida, fala com ele, ele abandona ela e ri. E agora ele fez a vingança dele. Só que aí a Bernarda descobre que a filha fica grávida, essa Eugênia, e leva ela para um lugar para ela ter o filho. Só que aí essa Carlota se envolve com Álvaro. E ela pensa em casar e apresenta para a mãe. Só que a Bernarda não quer que as filhas casem, porque em uma das cláusulas está escrito que se quando as filhas casarem, a Carlota e a Eugênia, a herança vai para as filhas. E quem está administrando todo o dinheiro e usufruindo de tudo é a Bernarda. E ela não quer perder o dinheiro, então ela não quer que as filhas casem. Então ela cria todos os empecilhos para as filhas não casarem. E aí vai passando o tempo e essa Eugênia vai descobrir que existe uma cláusula no testamento que elas tinham que receber o dinheiro. E que a mãe enganou elas. Então o que faz essa Eugênia? Mesmo ela grávida, ela casa com o Santos. E liga para a mãe, que se casou. A mãe fica revoltada, a Bernarda sai correndo e vai lá falar com a filha. As duas discutem, tem forte briga, e essa Eugênia, depois que dá a luz, ela morre. Aí, o que acontece? Essa Eugênia pede, para darem a filha dela, que ela não quer que a filha fique com a mãe, e dá para o pai, que no caso é o Santos, para criar dizendo que a filha morreu. Então, o que acontece? A Carlota, ainda está com o Álvaro. Só que a mãe do Álvaro morreu. Então, o que acontece? O Álvaro está triste. A Carlota também está triste que sua irmã morreu. A Carlota está com a sua tia Fabiana. E nisso aparece um caixão na porta da casa. Aí chega o Álvaro. E o que faz essa Bernarda? Diz que quem morreu foi a Carlota. Ele pede para ver, ela diz que não vai abrir o caixão para ele ir embora, que a Carlota morreu. Porque ele não sabia que a Carlota tinha uma outra irmã. Porque a partir do momento que ela ficou grávida, a Bernarda não quis que ninguém soubesse que ela tinha uma irmã. Então ele fica em desespero e vai embora. Só que existe a Cordélia, que é uma mulher que é bem parecida, praticamente igual com a Carlota, só que tem gênios diferentes. Ela é ambiciosa, ela é vulgar, ela é prepotente, ela é arrogante. Então ela dá de cara com esse Álvaro. E esse Álvaro confunde ela com a Carlota, porque ele não se conforma que a Carlota morreu. Então ela seduz esse Álvaro para eles se casarem. E o que a Bernarda faz? Diz para a filha que o Álvaro foi embora. Que o Álvaro largou dela. E humilha essa Carlota. Então essa Carlota fica em desespero. E esse Álvaro acaba casando com a Cordélia, porque ele acha que a Carlota morreu. Só que essa Cordélia, ela gostava, era do Adriano, o irmão dele. E os dois têm um caso. Só que aí passa-se 10 anos na novela e você vê que a Carlota ainda está deprimida, a mãe continua xingando ela, ofendendo ela. E esse Álvaro não é feliz com a Cordélia, porque a Cordélia é muito má. Olha que ela trai o marido com o Adriano.
maltrata a filha. E aí você vai ver que esse Adri vai descobrir que a Carlota está viva. Então o que ele vai fazer? Porque essa Fabiana é mãe dele, ela abandonou ele. Então quando ela descobre que é filho dela, ela se aproxima dele. Então o que acontece? Ele se aproxima dessa Carlota e fala que quer casar com ela. Só que aí ela ia casar escondido com ele da mãe. Só que aí o que faz? A Bernarda diz que todos os homens só se aproximam dela por causa do dinheiro dela. Por causa do dinheiro da Carlota. Se ela não tivesse dinheiro, ninguém ia se aproximar dela, porque ela não serve para nada. Então, o que faz? A Carlota abre mão da sua herança para sua mãe. Só que aí, a Fabiana conta pro Adrian que a Carlota desistiu da sua herança. Então, o que faz o Adrian? Larga a Carlota no altar, deixando a Carlota mais deprimida ainda do que ela já está. Então, o que ela faz? Ela sai para uma viagem. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer um cruzeiro. E nesse cruzeiro, quem que ela encontra? O Álvaro com a filha dele, a Natália. Porque a esposa dele, a Cordélia, resolveu não ir. Porque ela tá de saco cheio do marido. Então, quando eles se encontram, o Álvaro confunde ela, né? A Carlota com a Cordélia. Então ele fala, você veio, não sei o quê. E ela acaba ficando com pena da Natália, a menina, e fica lá com eles. Então eles passam um bom tempo ali no cruzeiro. Só depois que acaba o cruzeiro, a Carlota vai embora para casa. E aí, ela fica mais triste, né? Ainda, porque ela tinha encontrado uma família, mas ela não pode ficar. E a Cordélia aparece. Só que aí, a Cordélia também quer dinheiro. Ela e esse Adrian começam a armar coisas. E essa Cordélia arma coisas contra o Adrian. E o que ela faz? Ela coloca uma cobra dentro da banheira do Adrian, só que o Adrian vê. Ela aparece e o Adrian mata ela afogada e a cobra não morde ela. E o que o Adrian faz? Embrulha ela, essa Cordélia, coloca e derruba o barranco abaixo. Então ela some. E essa Carlota está chateada, ela resolve fazer uma viagem, pegar um ônibus, sai de casa, vai morar com uma amiga e vai pegar um ônibus. Só que o gato dessa amiga some. Então, a Carlota não pega o ônibus. Esse ônibus sofre um acidente. E ela está na lista dos passageiros. Ela é dada como morta, só que o corpo não aparece. Aí o que faz esse Adrian? Diz pra ela ir lá ocupar o lugar da Cordélia. Porque a menina quer o do cavalo, a Natália tá precisando dela, então ela vai lá. Só que há muitas brigas. Nem o Álvaro, nem a Carlota sabem das maldades da Bernarda. E ele acredita que a Carlota morreu e a Carlota acredita que ele abandonou ela. Então ela vai ficar lá, mas ela está com raiva dele. Só que aí, depois eles acabam, né? Se acaba tudo se descobrindo. Porque depois, né? Vai ter pessoas que ela vai deixar todo mundo acreditar que ela morreu. Ela não quer mais voltar para a mãe. Só que aí, esse Álvaro acaba se envolvendo com uma tal de Regina e quer pedir o divórcio, porque ele não gosta da Cordélia. Só que aí, essa Carlota não entende por quê. Ela acha que ele abandonou e o Álvaro acha que ela morreu. Então você vai ver que só lá pro final da novela, depois de muito sofrimento, é que o Álvaro vai descobrir todas as armações da Bernarda. Que a Bernarda inventou que quem morreu foi a Eugênia, o cachorro que ele viu era da Eugênia, que foi tudo mentira. E a Carlota estava viva. E que ninguém falou nada, porque ele estava casado, ninguém quis atrapalhar o casamento dele, então ele fica revoltado. Aí depois ele acaba descobrindo que a Carlota não morreu naquele acidente, porque o corpo não apareceu. Então a Carlota também acaba sabendo que o Álvaro não abandonou ela. Ele achou que ela morreu. Os dois acabam fazendo as pazes. Só que aí a mãe chantageia ela, porque ela casou com o senhor, o Joaquim. Só que ele morreu no dia do casamento. E ela não conseguiu casar com ele no civil. Mas aí esse Joaquim deixou uma herança. Então ela diz, essa Carlota, para ajudar a filha, ela descobre que a Carlota não é Cordélia, para ajudar eles no plano, né? Para desmascarar o Adrian, que ela tem que passar toda a herança do Joaquim. Então o que faz a Carlota? Passa. Então ela se faz passar por Cordélia, falando tudo, um monte de coisas pro Adrian, que só a Cordélia sabe. O Adrian fica desesperado, porque como é que a Cordélia sobreviveu aquilo tudo. Então ele começa a falar, né? Que ela não pode ter sobrevivido, ela diz que sobreviveu, porque ele jogou ela no barranco, ela não tinha como sobreviver, e nisso a polícia escuta. Então o que acontece? Ele sai correndo, ele vai ser preso ou chamado, ele sai correndo. Aí ele fala com a Bernarda que ele precisa de dinheiro. Ela tem que dar o dinheiro dele. O dinheiro que ela ganhou do Joaquim. Aí os dois vão, ela chama a polícia, mas não consegue. E nisso a mãe dele, essa Fabiana, vai avisar ele que é uma armadilha da Bernarda, que chamou a polícia. Só que a polícia demora tanto que a Fabiana chega pra falar, não consegue falar, os dois brigam lá e essa Fabiana, pum, cai lá embaixo. Aí vem essa Bernarda falar com ele, aí os dois brigam pela maleta e acaba o dinheiro caindo muro abaixo, lá embaixo. Só que aí acabam os dois, né? Um tendo que dar dinheiro pro outro, fazendo uma armadilha, né? Só que aí a Cordélia é descoberta que morreu, o corpo dela aparece,
E aí, vai acontecer dessa Bernarda? Cada um vai fazer um plano, né? Para um tirar o dinheiro do outro. Essa Bernarda vai para casa para pegar o dinheiro que o Adrian disse para pegar, e ele vai para casa da Bernarda para abrir o cofre do dinheiro que ela disse que ia pegar. Então, só que cada um faz como se fosse uma armadilha. O que essa Bernarda fez? Ela coloca feito um revólver. Então, quando você abre o cofre, automaticamente o revólver dispara. Então, quando ele abriu o revólver, ele toma um tiro na cabeça, na testa, e morre. E aí, você vai ver que a Bernarda não morreu. Ela conseguiu fugir. Aí você vai ver que, depois de tanto sofrimento, né, o Álvaro, né, e a Carlota vão ficar juntos. E aí, depois de tanta confusão, praticamente vão ficar juntos no último capítulo, praticamente. Porque ainda tem mais confusão ainda. E essa Carlota é muito boba, ela acredita nos outros. Ela é muito humilhada pela mãe. E quando ela descobre tudo que a mãe fez, ela não acredita. Mas aí os dois finalmente vão se casar. Aí mostra, né, no final, que a Bernarda pegou o dinheiro, viajou, e foi viajar e arrumou um garotão. Quer dizer, ela ficou bem depois de tudo que ela fez. Ela fez várias maldades, matou pessoas e ficou bem. Nem presa ela foi. E nem se preocupa com as filhas, ela só se preocupa com o dinheiro. Aí você vê a Carlota, a menina, né, a Natália, aceitando a Carlota e o Álvaro se casam. Aí na hora do casamento, depois que eles se casam, a Carlota desmaia, aí depois você vai descobrir que ela está grávida. Aí o Álvaro e a Carlota se beijam e acabam a novela. Olha, gente, a novela é boa. Essa novela é muito sofrimento. Essa Carlota sofre a novela inteira. Tudo que essa menina vai fazer dá de errado. Fora as humilhações que essa Bernarda faz. Essa Bernarda acabou com a vida das duas filhas. Ela não se incomodou que as filhas fossem morrer. O que fosse acontecer com as filhas, ela não queria que as filhas casassem. Porque ela queria o dinheiro. Ela não parece que nunca gostou das filhas. Inclusive, nem se arrependeu, ela se arrependeu no final da novela. Ela tinha que ter sido presa pelas coisas que ela fez. Porque o Adam ainda morreu. Ela fez muita maldade contra as próprias filhas. E não teve castigo. Isso eu achei errado. Fora que a coitada da Carlota, ela só tem paz, praticamente, nos últimos capítulos da novela. Que quando o Álvaro e ela sabem a verdade, porque até então ela assume o lugar da Cordélia, mas ela acha que o Álvaro esqueceu dela. E não foi isso. E custa muito para descobrir. Isso eu vou descobrir praticamente nos últimos capítulos. Então é mais ou menos assim a novela. É muito sofrida. Essa Bernarda é muito mala, não pensa nas filhas. Eu não gostei do final dessa Bernarda. Eu achei que alguma coisa tinha que ter acontecido com ela. Não depois de tudo que ela fez, que ela matou outras pessoas também, tá? Depois de tudo que ela fez, ela saiu com o dinheiro, fugindo, arrumou um garotão. Aí eu achei demais. Tá, gente? E aí? Quem já viu essa novela? Deixa nos comentários. Essa novela já passou no SBT. Tá? Então, deixa nos comentários. Quem já viu a outra? Você gostou dessa novela? Deixa nos comentários, deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anicele. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!